Boa noite, igreja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê paz, a paz que excede todo entendimento e esse mundo não pode dar, as circunstâncias desse mundo não pode mudar, se não for a vontade do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar fazendo uma oração agora para que nós possamos estar iniciando o nosso estudo, para que Deus possa estar falando aos nossos corações, nos trazendo entendimento, nos trazendo sabedoria para que nós possamos estar vivendo nesses tempos difíceis. Amém? Ó Deus eterno que está no céu, que o Senhor agora, meu Deus, venha estar abrindo o entendimento de cada um, ó Pai, que está participando desse culto, Senhor, que está vendo e ouvindo esse áudio, esse vídeo, Senhor, que você venha estar nos guardando, Senhor, nos dando sabedoria para que possamos nos tornar pessoas melhores, Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é Saia dessa caverna. Amém? Nós vamos estar estudando o livro de 1 Reis 19, versículo 9. Fala sobre o profeta Elias. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aí, Elias? Elias estava dentro de uma caverna, mas primeiro nós precisamos entender como ele chegou até ali. Elias foi um profeta usado por Deus no reinado do rei Acabe. Elias foi contemporâneo ao rei Acabe, um rei que estava fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor, adorando deuses estranhos, levando o povo a adorar deuses estranhos. E o Senhor levantou o profeta Elias para que viesse estar confrontando aquele rei naquele tempo e falando da palavra de Deus para que o povo viesse se consertar e também o rei. Elias foi diante do rei e falou para o rei que não ia chover em Israel enquanto ele não falasse que ia chover. E segundo a palavra que Elias falou, o Senhor não permitiu que chovesse durante 3 anos em Israel. E assim que Elias deu essa palavra e não choveu, o Senhor pegou e falou para Elias: Olha, Elias, você vai ficar ali na beira do riacho e ali eu vou te guardar. E ali o Senhor guardou e alimentou Elias. Os corvos iam levar alimento para ele poder comer e ele bebia água do riacho e o rei não o encontrava. O rei mandava procurar Elias em todo canto e ele não conseguia encontrar Elias em lugar algum. Quando você está escondido atrás da cruz de Cristo, quando é o Senhor que te guarda, os teus inimigos não te alcançam. Por mais que eles passem do teu lado, eles não conseguem te ver. E Elias ali ficou, mas teve um dia, por não estar chovendo em lugar algum, aquela água secou. E o Senhor falou com Elias que ele fosse até uma viúva que tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E Elias, depois de pedir água para aquela mulher, pediu que ela o alimentasse. E ela falou: Olha, eu só tenho um pouco de farinha e azeite, vou me alimentar, eu e meu filho, para que depois nós morramos. Mas ela pegou, fez aquele pouco de farinha e ali azeite, e alimentou primeiro o servo de Deus. E enquanto estava tendo aquela seca, aquela crise em Israel, e onde aquela mulher estava com seu filho e cuidando do profeta, não faltou farinha nem azeite na casa daquela mulher. Só que depois, o filho daquela mulher veio a falecer por conta de uma doença. E ela apresentou o filho dela diante do profeta. E o profeta clamou ao Senhor que viesse estar ressuscitando aquele garoto. E assim o Senhor fez. E depois, passado um tempo, o Senhor falou que pediu para que Elias fosse novamente lá, para que voltasse a chover. E Elias voltou àquele lugar e clamou ao Senhor, e choveu novamente naquele lugar. Depois Elias foi e enfrentou os 450 profetas de Baal, daquele deus pagão que o rei estava adorando no lugar do Senhor de Israel. E ele mandou que eles fizessem um altar lá ao seu Deus e colocassem holocausto para que eles clamassem ao Deus dele, ao Deus pagão, e ele respondesse e consumisse aquele holocausto. E eles clamaram o dia todo.
E Elias reconstruiu o altar que havia sido derrubado ao Senhor. E ali colocou o holocausto. E quando ele clamou ao Senhor, desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto que estava ali. E depois Acabe desceu, foi lá e falou com a sua esposa, com a sua mulher Jezabel, o que tinha acontecido. E vamos ver o que ela disse no versículo 2 de 1 Reis 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça aos deuses e a outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida com a de um deles. Naquele momento, o coração de Elias, o medo entrou no coração de Elias. Elias sentiu medo por aquilo que aquela mulher havia falado. Aquele mesmo homem que orou e não choveu, aquele mesmo homem que orou e caiu fogo do céu, aquele mesmo homem que junto ao ribeiro foi alimentado por corvos pelo Senhor, aquele mesmo homem que orou e o menino foi ressuscitado, naquele momento ele teve medo. E quando nós deixamos o medo entrar no nosso coração, algumas coisas começam a acontecer. Primeiro que a pessoa começa a tomar decisões erradas. Elias pegou o menino que andava com o seu servo que andava com ele, o moço, como diz na Bíblia, e deixou num lugar que ele ficasse seguro. E foi andar no deserto, porque ele tinha medo que a vida dele fosse ceifada. Naquele momento, apesar de ele falar com Deus, ele sentiu medo. E sem direção nenhuma de Deus, Elias foi andar no deserto. E ele parou debaixo de uma árvore e ele desejou a própria morte. E ali ficou. E veio um anjo e acordou Elias e falou: olha, levanta, se alimente. Elias levantou, se alimentou, só que Elias voltou a dormir. E o anjo veio novamente, mandou que ele se levantasse, se alimentasse, porque a jornada dele seria longa. Elias foi lá, se alimentou, se levantou, e sem direção andou mais 40, e sem a direção de Deus, porque Deus não falou para onde ele deveria ir, ele andou mais 40 dias e mais 40 noites, até que ele foi para dentro de uma caverna. E foi nessa caverna, no versículo 9, que nós vimos que o Senhor falou com Elias: o que você está fazendo aí, Elias? Elias, o que fazes aí? O que fazes aqui, né? Elias, o que fazes aqui? Tente entender que se Deus perguntou para ele o que ele fazia naquele lugar, foi porque Deus não mandou ele estar naquele lugar. Porque se Deus tivesse mandado ele estar ali, Deus não estaria perguntando para ele o que ele estava fazendo ali. Porque quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, Deus sabe que nós estamos no caminho certo. E não precisa perguntar o que você está fazendo ali. E Elias foi, explicou e falou com o Senhor. E olha o que Elias disse. Ele tentou se justificar. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar-lhe. Mas olha o que o Senhor falou a Elias. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, o envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aí, Elias? Você consegue perceber que Elias, depois que ouviu a calmaria, depois que passou o vento, passou o terremoto, veio o fogo, Elias ouviu a calmaria e Elias saiu para fora. E mesmo ele na porta da caverna, o Senhor perguntou: o que você faz aí, Elias?
fica fácil entender que Deus não queria que Elias ficasse nem na porta da caverna. Dentro da caverna não é lugar para você, tampouco na porta dela. Talvez o Senhor perguntou para ele o que ele fazia ali na porta da caverna, porque ele poderia ter uma recaída e voltar novamente para dentro da caverna. Porque uma pessoa, quando está com medo, quando ele se sente acuada, ele busca se encolher. E essa caverna representa hoje a mente das pessoas. Muitas pessoas estão presas em suas mentes, presas nos seus medos, presas nos seus fracassos, presas nos seus achismos. Elias era um profeta que falava com Deus e Deus o respondia. Mas nem por isso ele acabou deixando de ir para dentro de uma caverna. Ele mesmo caminhou na direção da caverna, conforme nós lemos. Eu não sei se você está vivendo no meio de uma caverna hoje, nem o que te levou a estar dentro dela. Mas o que eu sei é que Deus não quer que você fique dentro dessa caverna, nem que você fique na porta dela. Deus quer que você saia para fora e que você comece um novo tempo, que você continue a jornada da sua vida que o Senhor propôs que você caminhasse. O Senhor ainda queria que Elias ungisse 2 reis e preparasse Eliseu para sucedê-lo. Que o Senhor nessa noite possa estar no teu coração, para que, se você estiver dentro de uma caverna ou andando sem rumo por um deserto, sem saber para onde vai, que você possa ter a direção do Senhor, para que você possa voltar para o caminho certo, para que você possa trilhar o caminho certo, porque quando nós andamos no caminho de Deus, nós não perdemos tempo. Elias não precisava ter caminhado aqueles 40 dias no deserto e 40 noites. Ele não precisava ter ficado dentro daquela caverna, porque o Senhor tinha um propósito na vida dele. Por isso que eu quero que vocês entendam que da primeira vez, quando ele estava no deserto, o anjo foi lá animá-lo. Mas quando ele estava dentro da caverna, naquele momento tão difícil, o próprio Senhor foi lá. Que Deus esteja te guardando nessa noite. Que Ele possa estar te dando força para, caso você esteja com medo dentro da caverna da sua alma, da sua mente, dos seus pensamentos, você possa estar saindo para fora e possa estar continuando a sua jornada. Que o Senhor possa estar nesses momentos difíceis, te encorajando, e que você se alimente da palavra. Elias precisou se levantar e se alimentar. Que você esteja se alimentando diariamente da palavra de Deus, que é viva e eficaz e nos traz vida. O Senhor quer falar conosco a todo momento através da palavra dEle. Que nós possamos ter intimidade com Ele, para que nós não venhamos estar andando, como eu falei, sem rumo. Mas caso isso venha acontecer como aconteceu com Lázaro, lá em João 11, diz que Lázaro era amigo de Jesus. E ele não foi para a caverna por que ele quis, ele foi acometido de uma doença e morreu e foi levado àquela caverna para que a glória de Deus fosse revelada naquele lugar, através do milagre que Jesus ia fazer na vida dele. Entenda você que Elias, mesmo falando com Deus e Deus o respondendo, infelizmente ele foi para dentro da caverna. Lázaro, mesmo sendo amigo de Deus, amigo de Jesus, ele foi para dentro de uma caverna. Mas nenhum dos dois ficaram lá dentro, porque eles foram chamados para fora. Se você ouvir no seu coração essa noite o Senhor te chamando para fora dessa caverna, não fique aí, deitado, sentado ou como você quiser. Saia para fora, para que Deus possa continuar operando milagres na sua vida, para que você possa viver os propósitos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele fortifique o seu coração. Tem tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Tenho certeza que em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos louvando o nome do nosso Deus. Que Deus te guarde. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra encorajadora aos nossos corações, Senhor. Abençoa cada servo Teu nessa noite, ó Pai. Não sei o que cada um está passando, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha estar tocando no coração deles agora e os encorajando, ó Pai, a sair de suas cavernas, ó Pai, a deixar de andar sem rumo nos seus desertos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite que nos traz vida. É o que eu te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queria agradecer a Deus a oportunidade
ao pastor Ludovico pela oportunidade e a toda a amada igreja, em nome de Jesus. Amém.